Então, bom dia a todos. O assunto da aula de hoje é denotação e conotação. Então, gente, no início do ano, vocês estudaram sobre linguagem. Linguagem verbal, não verbal, linguagem mista. Viram que linguagem verbal é quando nós falamos ou escrevemos, ou seja, quando tem algo falado ou escrito, é linguagem verbal. A linguagem não verbal é uma linguagem por meio de símbolos, de imagens. Então, tipo, essa figura aqui do livro, é essa página do livro. Nós temos letras e imagem. Temos a imagem de uma vaca. Então, nós temos aqui uma linguagem mista. Por que mista? Porque ela é misturada. Porque Então, tem os porque tem os dois. dois, não verbal e verbal. Porque Exatamente. tem os Então, dois tipos de não se linguagem. enganem achando que linguagem verbal é aquela que tem verbo, porque não é. Não é aquela que tem verbo. Linguagem verbal é que tem palavras escritas ou faladas. Quando, exemplo, você está lá todo triste e seu pai chega e diz: O que é que você tem? E você só balança a cabeça. Tipo dizendo que não tem nada, balança na cabeça. Diga o que você tem e você não diz. Meu filho, verbalize. Quando ele diz verbalize, ele quis dizer o quê? Use a Para a linguagem gente verbal. falar. Falar, Exatamente, falar. fale. Use a Pode linguagem levar. verbal. Você sabe No modo falar, que ele fale. estava se expressando, professor, ele estava falando não verbal ali, né? Uhum. Quando ele estava só, quando ele estava só Balançando a balançando a cabeça. cabeça, ele estava usando a linguagem não verbal. A partir do momento que o menino fala, ele começa a usar a linguagem verbal. Então, a denotação e a conotação, vamos entender melhor o que é esse fenômeno. Professora, Hoje, eu... e um cartaz, tipo, tem um cartaz e tem a imagem abaixo e alguma frase acima. É uma linguagem mista, né? Exatamente, Ju. É uma linguagem mista. Sempre que eu tiver um cartaz, uma placa de trânsito, qualquer coisa, que tenha, exemplo, aquelas placas de trânsito amarelas. Elas significam para você ter atenção de algo. Então, sempre para Como tem mostrar aquela perigo, alguma placa coisa. Aí, quando você de está viajando, tem assim, ó, aquela placa amarela e tem uma seta bem curvada, dizendo assim, curva perigosa. A linguagem é mista, porque nós temos o nome curva perigosa e temos uma seta indicando a curva. Se tiver algum símbolo ou imagem, ela é não verbal. Se tiver alguma escrita ou se você falar em linguagem verbal, se tiver as duas coisas, aí Exatamente. Então, a partir disso, vamos à leitura aqui da parte de notação e conotação. Júlia, poderia começar a leitura? Sim. Pode começar. Denotação e conotação. Como temos estudado até agora, sempre que falamos ou escrevemos, temos uma intenção. E para realizar esse objetivo, utilizamos palavras. Muitas palavras são apenas etiquetas para nomear ações, objetos, sentimentos, sensações e etc. Por essa lógica, podemos supor que há uma relação direta entre as palavras e as coisas do mundo. Mas não é bem assim. Na nossa língua, uma mesma palavra pode ser empregada de várias formas. Algumas palavras ou expressões que usamos na nossa comunicação diária são muito ricas semanticamente. Por isso, o sentimento delas depende do contexto em que são usadas. É com o que ocorre, por exemplo, com o termo vacas magras nesta frase. Então, gente, observe o seguinte. Quando diz que as nossas palavras são muito ricas semanticamente significa sentido. Ou seja, a gramática de língua portuguesa ela é dividida em várias partes, ó. Deixa eu explicar aqui para vocês. Deixa eu colocar aqui no quadro. Então,
Gramática, vocês sabem que é a parte, aquele livro bem grosso, bem grandão, que tem todas as regras de língua portuguesa. Todas as regras de língua portuguesa estão nele. Então, nós temos aqui, ó, a gramática de LP. LP é o quê? Língua portuguesa, viu? A gramática de língua portuguesa. A gramática de língua portuguesa, gente, ela é dividida em várias partes. E essas partes são áreas de estudo, em várias áreas de estudo. Ela é dividida em morfologia, fonologia, sintaxe, semântica. Tem outras, viu? Coloquei essa só para vocês entenderem melhor. Então, a gramática de língua portuguesa, ela é dividida nessas partes aqui. Não só essas, tem várias. Várias outras. Só que eu quero que vocês prestem atenção nessas. A morfologia, gente, a morfo indica forma, forma. Então, a morfologia, ela estuda o que a palavra é. O que a palavra é. A fonologia, som, estuda o som. A fonologia estuda o som das palavras. A sintaxe estuda a função. E a semântica, o sentido. Professora, essa daí, fonologia, que estuda o som, ela estuda os fonemas, porque o som das letras é o fonema, né? Exatamente, Ian. Perfeito, perfeito. Desse mesmo jeito. Então, vamos colocar aqui, ó. Morfologia, o que a palavra é. Fonologia, o seu som. Sintaxe, a sua função. E semântica, o seu sentido. A aula de hoje está sendo sobre o quê? Sobre qual parte dessas? Está sendo sobre Função e sentido. Sobre o sentido. Ó, sentido, acho que sentido e função. gente, quando nós começamos a estudar os fonemas, nós estudamos os sons. Nas aulas passadas, nós estudamos ditongo, tritongo, hiato. Ditongo nasal, crescente, decrescente, ditongo oral. Estava em que parte dessas? Som. No som. Então, Fonologia. nós estudamos a fonologia, ó, fonologia nós estudamos. Professora, eu vou ter que desligar minha câmera rapidinho, mas já ligo. Tudo bem. Então, quando vocês estudaram ditongo, vocês estudaram a fonologia. Estudaram a fonologia. Ó. Quando vocês estudaram no 5º ano, como é que a palavra se escreve? Com G ou com J? Com SS ou C cedilha? Vocês estudaram amor? Morfologia. Como é que essa palavra é escrita, né? Que é a parte da ortografia, que é a parte da como ela é formada. A sintaxe vocês ainda não viram, porque é a parte mais complicada da gramática. É a parte que estuda a função. E vocês só vão começar a ver um pouquinho no 7º ano. No 7º vocês começam a ver um pouco, mas só... Então quer dizer que a maioria nós já viu, né? Exatamente. Agora vocês estão na semântica. E a semântica, ela estuda o quê? O sentido. Gente, observem que tudo na vida tem um sentido. Porque as palavras hoje têm duplo sentido. Tem duplo sentido. Às vezes você fala uma coisa, alguém acha que você está sendo pornográfico, está falando no sentido de pornografia. Porque a nossa língua ela é rica em sentido. Nós pegamos, às vezes, uma coisa e comparamos a outra, e de repente tem um sentido novo. E esses sentidos novos são estudados pela área da semântica. Exemplo, nós temos aqui
Deixa eu voltar para o livro. Nós temos aqui, as vacas magras não são boas produtoras de leite. Vocês sabem que vacas são animais, certo? Sim. E que Sim. magras é uma característica delas. Então, nós temos aqui um Sim. substantivo, que é uma coisa que existe no mundo e tem nome, e nós temos aqui um adjetivo. Por quê? Porque é a característica delas. Exatamente. Então, nós temos aqui as vacas magras. Mas observem aqui, ó. Nesse exemplo, dizemos que o termo vacas magras foi empregado com sentido denotativo, isto é, no seu sentido literal, básico. É o que não acontece em Joana viveu uma infância de vacas magras. Gente, quando eu digo que Joana viveu uma infância de vacas magras, é porque tinha um monte de vaquinha magra? O sentido é esse? Não, eu acho. Qual é o Não sei que eu sentido? não, professora. Deixa eu melhorar esse exemplo. Ela viveu na época de fome. Uma época de fome, uma época Ela difícil. viveu na época de fome. É a mesma coisa de dizer assim, ó. Meu avô usava muito isso. Ó, vivemos. Deixa eu tirar. Vivemos em uma época. Professora, minha avó já falou uma vez que eu escutei, ela falava bem assim, vocês têm que agradecer, porque antigamente tinha as pessoas que sofriam por vacas magras. Exatamente. Usavam muito esse termo. Mas antigamente, gente, eu estou usando essas expressões aqui, ó. Essas expressões, vacas gordas e vacas magras. Eu estou usando o sentido real da palavra? Não, está usando no Não. sentido de acordo com a frase. Não. Ó, vivemos em uma época de vacas gordas, ou seja, uma época abundante, uma época que nós temos muita comida, uma época que vivemos Que não bem, passamos fome. que não passamos fome. Mas antigamente era uma época de vacas magras, era uma época difícil, uma época de fome, uma época de Passavam dificuldades. fome, passavam sede, não tinha muita água. Exatamente. Então, observem. Ó, esses dois termos aqui, esses termos, vacas gordas e vacas magras, esses dois termos estão no sentido conotativo. É daí que vem a palavra, conotativo. E o sentido conotativo é a mesma coisa do sentido figurado. É a mesma coisa, dizer um ou outro. Então, o sentido conotativo, gente, é aquele sentido que não é o do dicionário. Se vocês forem pesquisar no dicionário agora, vacas magras ou vacas gordas, ou até no Google, ele não vai dizer que é época de dificuldade. Ele vai dizer que é um animal magro, um animal com pouca carne, um animal com muita carne, algo do tipo. Então, observem que o sentido é outro. Então, o sentido conotativo é aquele que não é o sentido do dicionário. E o denotativo é o do dicionário. É o que você, se você pesquisar, vai ter o do dicionário. Observem aqui, deixa eu apagar essa Ô, parte. professora, mas como nós vai descobrir se é conotativo ou denotativo? Muito fácil, Vitor. Através do sentido. Eu vou colocar um exemplo e você vai entender melhor agora. Tá. Deixa eu colocar aqui um exemplo. Ó, o boizinho, vou colocar assim. Vamos colocar como se escreve boy. Não, vamos colocar assim. Ô, professora, o sentido conotativo é o que não é o do dicionário, é? Conotativo, ele não é o do dicionário. O denotativo é o do dicionário. Denotativo, dicionário. Vamos lá. O boizinho me pediu em namoro, mas ele caiu do cavalo.
Vou colocar agora outro exemplo aqui. Meu pai foi cavalgar, mas caiu. Professora, Foi. ou seja, o conotativo, ele é quando uma palavra tem um sentido alternativo de sua origem, né? Que não é o sentido original dela. Exatamente. E eu vou explicar melhor. Não se preocupe, não. Vou explicar melhor. Gente, qual a diferença entre esses dois caiu do cavalo? Eles têm o mesmo sentido? Não, Não. Qual é o que diz que ele caiu de verdade, o animal? o segundo. O segundo exemplo, O segundo, né? Se o segundo ele tem um sentido real, ou seja, ele tem um sentido do dicionário. Cair do cavalo é quando você está em cima do animal e você cai dele, não é? Então, se ele tem um sentido real, ele está no sentido conotativo ou denotativo? Denotativo. Denotativo. Então, aqui, É ó. o sentido do dicionário. Denotativo. E a de cima Acho está em que mesmo, né, sentido? professora? E a primeira Adjetivo está? está no Conotativo. conotativo. Aí o Vitor disse, como vamos saber disso? Só é ler a frase, Vitor. O boyzinho me pediu em namoro, mas ele caiu do cavalo. Eu quis dizer que o boyzinho, ele caiu de um animal, do cavalo. Não, que quando ele pediu ela em namoro, ela não deu certo. Ele se deu mal porque eu disse um Ele não, não aguentou, não é? ele não aguentou domar aquele cavalo. Exatamente, tipo assim, ó. O boyzinho me pediu em namoro, mas ele caiu do cavalo. Esse caiu do cavalo não é do animal. Quer dizer que ele se deu mal. Ah, ele se deu mal. Porque eu não quis. Ele não Então, aguentou namorar com ela, foi ruim nós, demais pra ele. observem que nós, falantes de língua portuguesa, temos uma mania de pegarmos palavras que pertencem a uma coisa e colocar em outra. E colocar em outra coisa. Então, quando nós usamos uma palavra que tem um sentido com outro sentido, nós estamos tirando ela do sentido denotativo e levando ela para o sentido Professora, conotativo. Oi, posso dizer uma palavra nesse caso? Que foi. pode. É assim, tipo, a pessoa diz assim, ele ficou chapado. Chapado, se você for no dicionário, é tipo um cabelo quando passa chapinha. Mas o povo pegou e deu outro significado. Perfeito, perfeito. Amei o seu exemplo. Desse jeito. Observem como nós tiramos o sentido original da palavra e levamos para outro. E isso acontece o tempo inteiro, gente, o tempo inteiro mesmo. O tempo inteiro. Exemplo, besta. A palavra besta. Ó. Besta é o quê? besta Sentido real da palavra. Besta é o quê? É de uma fera muito É a perigosa. fêmea. É a fêmea, né? É a fêmea do cavalo, no caso. É o feminino de cavalo. Temos cavalo e temos besta. Besta é isso. Besta, no sentido real, é isso. mas se a pessoa falar é besta Comprei uma besta. Professora, na verdade, professora, além de ser firma no cavalo, também é o nome de uma arma, que meio com um ar. Pronto, então ela pode ter esse sentido, assim, Viu, ó. professora? Aham. Então, olhem. Nós temos, comprei uma besta para a fazenda. Observem que nessa frase, eu estou falando da besta animal. Então, eu estou falando no sentido denotativo. Denotativo. Porque eu estou falando no sentido real, é a besta. Mas se eu uso rapidinho, daqui a pouco eu falo. Mas se eu tiro essa palavra besta e digo assim, meu irmão é Ou um tipo, quando a besta. pessoa tá rindo muito ou fica rindo com qualquer coisa, a gente nordestino tem um jeito de falar, eita, que menina besta. Deixa de ser besta, não é? Conotativo. Professora, Oi. Por exemplo, professora, quando mas quiser tinha falar outro vamos na falar sala do B Calma. também, né? E deixa um só Eita, vamos falar. pegar a besta. Deixa um só falar, daqui a pouquinho o outro fala. Senão eu não consigo entender. Acho que foi o Vitor que pediu para falar. Fala, Vitor. Ô, professora, mas tinha outro termo que nós também usa. Não tem a van?
Nós não Uhum. fica falando, tipo, vamos pegar a besta, né? Desse jeito. Muito bom. Então, observe que a palavra besta, Professora, nós usamos a palavra besta, não é só para a fêmea do cavalo, mas também, professora, para um macho chamado besta e também para chamar, tipo, uma besta selvagem. sim, também. Muito bem, Ander, também usamos para isso. Eu quero que vocês notem que a palavra besta, ela tem milhões de usos, milhões de usos. Eu posso usá-la de várias formas. Só que eu usei esses dois exemplos para que vocês entendam melhor. Quando eu digo aqui besta para fazenda, eu estou falando da fêmea do cavalo. Então, eu estou usando no sentido do dicionário, o sentido denotativo, de E do original. dicionário, original, literal. Aqui eu estou usando no sentido não literal, ou seja, sentido conotativo ou figurado. Porque eu estou dizendo que meu irmão é um besta. Eu peguei uma coisa que existe e dei outro significado a ela. É quando eu pego uma palavra que existe e dou um novo significado. Quando eu faço isso, eu estou usando o sentido conotativo. Voltando para o livro, deixa eu voltar aqui. Pronto. Agora, o sentido da expressão vacas magras é conotativo. Para compreender essa expressão, precisamos contar com nosso conhecimento de mundo, nossa experiência cultural. Assim, sabemos que vacas magras significa dificuldades, pouco dinheiro, e ao dizer isso, expressamos um juízo. Então, resumindo, denotação corresponde ao sentido literal das palavras. Conotação ocorre quando uma palavra não é usada em seu sentido literal. Portanto, a conotação diz respeito a uma maneira pessoal de ver o mundo, as pessoas e as situações. Deixa eu diminuir aqui. Professora. Pode falar, Rita. Então, quer dizer que palavra denotativa, agora nós vamos os significadores da palavra. E a conativa é quando Conotativo. nós usamos uma das diversas, outro significado que ela tem. Uma variação de significados que ela tem. Ian, de forma bem simples, como eu disse a vocês, é algo bem simples de denotação e conotação. Deixa eu voltar para o quadro branco. Professora, Oi. essa conotação é tipo uma cultura que a gente tem de falar. Quando a gente pergunta alguma coisa à pessoa, que a pessoa responde de um jeito debochado, de um jeito chato, a gente fala, ô menina cavalo, ô menino cavalo. Desse jeito. Então, é muito cultural. Tanto que, Júlia, nós aqui no Nordeste usamos algumas expressões que lá no Sul, Sudeste não são usadas. E às vezes eles lá usam Professora, algumas expressões que nós não compreendemos, porque é uma questão muito cultural. Oi, pode falar. Oi. Professora, a conotação teve com a nossa cultura, por isso que geralmente são nós que amamos. Não entendi, Ria. A conotação teve com a nossa cultura, experiência da nossa cultura, por isso que isso a gente faz. Muitos fazem, Ian, professora, só que. Oi? Cada um tem a sua cultura, cada um tem o seu jeito. Pode falar. Quem foi? Foi o Nivaldo que falou? é o professor João. Sim, João. Tipo, eu lembro agora de uma palavra que era a palavra patada. Se for pensar um dicionário, é tipo quando, tipo um cavalo, quando ele dá um coice. Mas a gente Muito usa bem. para quando a pessoa dá uma resposta. Deixa eu ver. Ô, professor, eu acho que Para aí, hoje deixa eu eu vou dizer Tia, o que é que significa invocada, hein, professora? invocar. Quando você invoca, você chama. Oi.
Denotação é do dicionário, né? E conotação é o que vem, né? É, exatamente. Então, ó, a linguagem denotativa é aquela linguagem do dicionário, a literal. E a linguagem conotativa é a linguagem figurada, ou seja, ela é a linguagem não literal. É a linguagem não literal. Deixa eu colocar as setinhas aqui para melhorar. O professor, eu acho que o termo que o João quis dizer que quando é patada é, é quando a pessoa dá uma resposta para uma pessoa de um jeito agressivo. Eu iria explicar melhor isso aí mesmo. Deixa eu só terminar aqui esse gráficozinho para vocês. Para vocês entenderem melhor, ficar mais arrumadinho. Pronto. Então, observem, ó, áudios desligados, deixa eu explicar melhor. As linguagens, elas são divididas também em denotativa e conotativa. A linguagem denotativa é a linguagem do dicionário, é aquela que se você pegar a palavra e for pesquisar no Google ou no dicionário físico, vocês vão ver um significado. E esse significado é a linguagem denotativa. Já a conotativa é a linguagem figurada, é a linguagem não literal. Exemplo, asa. Asa, vocês sabem que aquela coisa que tem cheia de plumas, que tem penas, que é próprio de animais que voam. Asa. Asa é isso. Mas nós usamos a palavra asa para dizer que a xícara tem asa. Pega aí na asa da xícara. Xícara voa? Não. Mas nós usamos a palavra asa para dizer que é aquela partezinha, da xícara que segura. Exemplo, quem tem pé? Quem tem pé são seres humanos. Seres humanos têm pé. Sim. Pé. Mas nós dizemos o tempo inteiro que o pé da mesa, o pé da cadeira. Cadeira não tem pé e mesa não tem pé. Mas nós usamos a palavra pé para nos referirmos a pé de mesa e pé de cadeira. Mas por que isso é errado? Não é errado. Não é para sair dessa aula dizendo ao pai e à mãe que não existe pé de mesa e pé de cadeira. No sentido real, não. Ninguém vê lá um pé de verdade na mesa e nem um pé de verdade na cadeira. Mas se você não Professora, chamasse disso, você chamaria de outra coisa. Então vai dizer o quê? Aquele coisa ali que sustenta a cadeira. Não. Pé da mesa, pé da cadeira. Se tornou usual na nossa língua. Todos usam. E é bem natural. Pode falar, Júlia. quando a gente fica arrastando a cadeira no chão, os mais velhos têm costume de dizer, ó, o pé da cadeira, vai quebrar. É verdade. Usando o sentido de pé. Verdade. Xícara tem asa. O bule tem bico. O bico, quem tem bico é animal. Quem tem bico são Professor, pássaros, se a principalmente. cadeira não quer, muito. Nós usamos o tempo inteiro dizendo assim, ó, a panela está queimando. Quem está queimando é a panela ou é o conteúdo da panela? A comida. A comida, que é o conteúdo da panela, que é o que está dentro. A panela, professora, ela não queima porque ela é feita para isso. Ela é calor. Então, mas eu Que vai quero ver que a vocês comida, que ela não calor. observem que tudo isso que eu acabei de falar está dentro dessa linguagem aqui, ó, da conotativa. A linguagem conotativa é uma linguagem muito rica e ela é muito usada em música, gente. Em música, em poema, ela é bastante usada. Porque é uma linguagem rica, é uma linguagem bonita, é uma linguagem expressiva. Quando eu digo Professora, eu lembrei assim, aqui de uma você frase é luz que as pessoas dos falam. meus olhos. E Parece fala, que fala lá, tipo, é só um muita areia momento, no caminhãozinho. Rian, só um momento. Então, quando eu digo assim, você é luz dos meus olhos. Tem como alguém, de verdade, ser a luz do olho da outra? Claro que não. 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 Então, não tem como isso ser denotativa, porque não é de verdade.
É uma linguagem expressiva, figurada, então é conotação. Quando eu digo que você é luz dos meus olhos, quer dizer que você é através de você que eu vivo, é que você me dá motivos para viver, é uma pessoa especial. Então tem um significado por trás. E nós conseguimos entender. Só que não é denotação, é conotação. Pode falar, Ria. Você é uma frase lá, tipo, é muita areia pra Carlzinho e tal, essa frase. Uhum. Quando diz que é muita areia para o meu caminhão. Não tem como uma pessoa ser areia. E nem muito menos a outra ser um caminhão. Mas nós usamos essa comparação para dizer que a pessoa é muito para a outra. Ah, aquilo dela é muito para mim. Ela é muito demais, eu não aguento dela e tal. Exemplo, tem uma menina muito bonita e tem um menino que já é feinho. Aí você diz, aí o menino diz, mas ali é muita areia para o meu caminhão. Ou seja, ela é muito bonita para mim. Então, é muita areia para o meu caminhão, é um ditadozinho, é uma expressão conotativa. Então, através dessa explicação sobre conotação e denotação, com esse conhecimento básico, eu quero que vocês respondam à atividade. Deixa eu tirar daqui para aqui. Página 152 e 53. Deixa eu ver se tem mais. Acho que é só 152, 153. Não, professora, tem. Não, Não, professora, já tá já. 154. Tem sim, professora. Tem 154 até 154. 155 também. Pronto, então dá 152 a 155, né? Para entregar quando? Para casa, deixa eu anotar aqui logo. Para casa, dá 152 a 155. Acabou. Para casa, dá 152 a 155. A nossa aula é quarta-feira, então eu quero que até amanhã vocês me enviem. E na quarta eu já quero ter visto a atividade de quem fez, certo? Eu vou finalizar a aula. Tchau, tchau, gente. Até quarta-feira. E um abraço. Tchau.